Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Seara de Jesus. Esse nosso encontro semanal, onde temos a oportunidade de refletirmos juntos sobre alguns temas e também recarregar as nossas energias para mais uma semana. Então convido a todos nesse momento a serenar os pensamentos por um instante e vamos agradecer então a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade do aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então hoje continuamos o nosso estudo no livro Opinião Espírita. O item então é o 31, intitulado Fenômenos e Nós, onde é trazida uma reflexão sobre a necessidade que nós temos muitas vezes de ver o fenômeno, estar em contato com o fenômeno, então algo assim mais ostensivo, até para relacionar a nossa fé com esses fenômenos, né? Então já a lição inicia falando que o homem quer ver para crer, aspira à construção da fé e para isso exige fenômenos. Então é o convite à reflexão de que em certos momentos o ser humano pode pensar então que a sua fé deve ser provada através de um fenômeno, né? Quantas vezes nós já talvez não tenhamos ouvido ou até mesmo nós pensado, mas se Deus existe, não seria mais fácil ele fazer uma grande manifestação, trazer uma mensagem direcionada para as pessoas? Será que as pessoas não acreditariam mais facilmente em Deus? Ou então eu até acredito na vida após a morte, já li uma psicografia, mas se um parente meu realmente viesse me contar como é a vida do outro lado, como as coisas funcionam, aí sim eu acho que eu realmente acreditaria. E aí nós temos que ter o cuidado de não cair nessas pequenas armadilhas. E tem até uma passagem que eu trouxe como exemplo do apóstolo Tomé, São Tomé, em que a história conta então que Jesus havia sido crucificado, aí após o terceiro dia foi ressuscitado, né, da forma como era entendido naquela época. E ali então o corpo havia desaparecido, os apóstolos já estavam naquela expectativa então de que todos aqueles ensinamentos de Jesus pareciam então estar se confirmando. Porém, Tomé ficou com o pé um pouco atrás, né? Queria ver para crer, né? E ao invés de ali realmente ter a fé baseado no amor e na caridade, nos bons exemplos dados por Jesus. Mas tudo bem, sem julgamentos. Então, Jesus ali, até para também alcançar este apóstolo de extrema importância, em determinado dia, então, aparece. E aparece de forma bem ostensiva, realmente materializado. Então, aparece ali com uma espécie, como se fosse um corpo físico, e pede então a Tomé que o toque nas suas feridas. E aí Tomé toca, e a partir daí então ele passa a acreditar mais firmemente que tudo aquilo que estava acontecendo realmente era verdade. E aí é trazida uma reflexão para nós, no sentido de que, tudo bem, nós esperamos fenômenos para que a nossa fé seja fortalecida, muitas vezes queremos que seja provado para nós certos conceitos e acabamos nos esquecendo de que
diariamente a nossa vida toda ela é um fenômeno. Então, é trazido alguns exemplos, iniciando pelo nosso próprio cérebro humano. E na mensagem é falado assim: entretanto, é um espírito imortal, né? Nós somos espíritos imortais, a exprimir-se através de uma caixa de fenômenos e não percebe. O cérebro é a maravilha que o abriga. De que modo se comportam os neurônios para que possa pensar é problema de que não se preocupa quando reflete. Então, o nosso corpo físico já é um fenômeno. O nosso cérebro, ele é uma máquina dividida em várias áreas e é o cérebro que permite a nossa interação nesse mundo físico, né? Então, o funcionamento do cérebro permite a nossa fala, permite os nossos movimentos, né? Não só os movimentos voluntários, né? O andar, mexer as mãos, mas também o movimento dos nossos órgãos internos. Permite que quando a gente veja alguma coisa, que aquela imagem seja interpretada e que a gente compreenda o que está sendo visto. Tem a parte dos sentimentos, que também estão ali no nosso cérebro, a parte de linguagem, enfim, é uma máquina que permite que a gente interaja nesse plano físico, que a gente absorva aprendizado e que a gente evolua, né? Algo muito inteligente. E nós, ainda falando do nosso corpo, nós temos os nossos sentidos e nem sempre a gente para refletir que esses sentidos eles são muito valiosos para nós. Né? Através dos nossos ouvidos a gente pode ouvir um irmão, entender as suas dores, as suas necessidades. A gente pode ver através dos nossos olhos não só as tristezas do mundo, né? Como nós podemos melhorar essas tristezas, mas também visões muito belas da natureza, das pessoas que amamos. O nosso olfato, o nosso tato também permite a nossa sensibilidade, a nossa interação com o mundo. E essa imagem central para lembrar que o nosso corpo ele é tão impressionante que nós temos, por exemplo, o pulmão, que permite a nossa respiração, a nossa vida, e é um sistema tão inteligente que não precisa mais que nós pensemos assim, eu vou respirar agora, e agora eu vou respirar. Não, tudo é automático. E se isso tudo ainda não bastar para que nós tenhamos o entendimento de que existe uma inteligência suprema, algo muito maior do que nós e guiando os nossos caminhos, na mensagem também é comentado sobre a natureza, não é mesmo? Então, nós vemos aí todos os ecossistemas que são belíssimos, que têm um equilíbrio, que se interligam com todos nós, que também nos auxiliam, seja com um alimento ou uma decoração. Os animais que também têm uma vida inteligente. Então, todos esses exemplos nos mostram que o fenômeno está aí para quem quiser ver, para quem quiser enxergar, e que prova que nós, apesar de sermos pequenos, estamos interligados com uma inteligência muito maior e que tudo aquilo que a gente tem estudado realmente é fato. E aí, continuando a mensagem,
ainda fala, né, comumente reclama provas da sobrevivência da alma depois da morte, mas até hoje não sabe exatamente como é que veio a vida, né? Então é aquele cuidado, eu quero entender como que é a morte, tudo, mas vamos lá, a gente está vivendo o dia de hoje, né? Será que a gente não tem que se preocupar também se estamos vivendo da melhor forma possível e se estamos nos preparando para um desencarne mais tranquilo, onde a nossa vida tenha sido uma oportunidade de melhoria, de evolução? E continua, ninguém nega que fenômenos servem para acordar a mente. Contudo, é imperioso reconhecer que as criaturas humanas comunicam-se uma com as outras através de montanhas deles sem a mínima comoção. E aí até coloquei a imagem das mesas girantes, que é um fenômeno aí bastante conhecido do início do Espiritismo. Então vale lembrar, vale ressaltar que o fenômeno, ele não é algo proibido, ele é algo interessante, inclusive, porque é aquilo que vai nos chamar a atenção para tal fato, né? Então, o Kardec, ali quando começou a ir em sessões onde havia as mesas girantes, aquilo serviu bastante para que ele aguçasse a sua curiosidade e fosse entender o que estava acontecendo e iniciou seus estudos, né? E da mesma forma, isso pode acontecer com todos nós, né? Nós somos médiums, temos ali a nossa comunicação com o plano espiritual. Alguns uma mediunidade pouco ostensiva, então uma comunicação ali mais no sentido de boas impressões, algumas sensações, mas podemos também ter passado em alguns momentos da nossa vida por fenômenos mais ostensivos, uma mediunidade mais difícil de controlar, algo que a gente não entendesse, algo até que pudesse nos incomodar. E esse fenômeno, ele é interessante porque muitas vezes nos faz perceber que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa estranha, ou que tem alguma coisa que ainda não entendemos, e essa curiosidade nos faz ir atrás e entender. E acredito que todos podem ter um exemplo de alguém ou de si mesmo que nessas curiosidades, nesses fenômenos estranhos, pode ter ido, enfim, procurar uma casa espírita para realmente tentar entender do que aquilo se tratava, né? E aí eles continuam falando que os espíritos superiores colocarão sempre os fenômenos em última plana no esquema das manifestações com que nos visitam. Assim procedem, porque a curiosidade não substitui o serviço, que é a única via para o crescimento e elevação, compelindo-nos a estudar para progredir e a evoluir para sublimar. Então, quando nós procuramos uma casa espírita, já com alguns fenômenos mediúnicos mais ostensivos acontecendo conosco, e passamos, por exemplo, a frequentar essa casa, a trabalhar numa sessão mediúnica, nós percebemos que esses fenômenos, eles passam a ser mais controlados, eles passam por uma disciplina e é dito que os espíritos superiores, eles não vão provocar o fenômeno pelo fenômeno. Então, quando nós estamos num trabalho sério, esse fenômeno não é algo que só chama a atenção, mas que é vazio por si só. Na verdade, o fenômeno mediúnico aqui que estamos falando,
ele passa a ser usado de forma que o fenômeno em si é secundário, né? Que o importante é o como e o para que esse fenômeno acontece. Então, numa sessão mediúnica onde nós temos uma psicografia, por exemplo, passa a ser algo para consolar, para ensinar, ou quando existe uma parte de cura espiritual, existe um fenômeno mais direcionado ao auxílio do nosso irmão. Enfim, quando esse fenômeno ele é direcionado de forma com disciplina, ele passa a ter uma utilidade. E é isso que os irmãos vêm nos alertar, de que fenômenos por si só, eles nos impressionam num primeiro momento, mas não são eles por si só que vão nos manter aí consolados ou no rumo da evolução. Que eles precisam ser usados, enfim, com uma utilidade aí de servir, né, ao próximo. E nesse caso, então, numa casa espírita séria, a recomendação vai ser sempre a do estudo, né, para que a gente compreenda o que está acontecendo ali, o que está acontecendo conosco. E já sabemos que a nossa fé, ela também é fortalecida quando nós praticamos esse estudo, porque é a oportunidade de entender realmente o que está acontecendo de forma concreta, de forma séria. Tá. Então, voltando a Tomé, então Jesus lhe disse: por que me viu? Você creu? Felizes os que não viram e creram, porque aqueles de nós que conseguir ter a fé em Deus, a fé na espiritualidade, a fé na evolução, a fé na vida após esta vida, sem precisar de provas ostensivas, já demonstra que está realmente se desligando do materialismo, que está percebendo mais o plano espiritual e que realmente está tentando se sintonizar com aquilo que importa, né? Que são as nossas interações com o próximo, o nosso auxílio ao próximo e o auxílio também a nós mesmos para a nossa melhoria. Então, o materialismo ele não é algo que consola, né? Não é algo que vai nos transformar. E os fenômenos ostensivos estão relacionados ao materialismo, né? Então, quando a gente consegue ter a nossa fé interior, independente de que algo venha nos provar alguma coisa, mas que a gente tem esse sentimento interior, isso demonstra que nós estamos caminhando no rumo certo. E para finalizar, então, tem essa passagem do livro Transição Planetária, que eu achei bastante interessante, que fala um pouco sobre o nosso papel como cristãos, né, como seguidores do Cristo. Então fala que Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação das suas palavras luminosas. E graças então ao seu retorno é que o Evangelho pôde ser confirmado, e a mensagem de que é portador tornou-se esperança de todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo, sem entregar-se ao medo ou ao desânimo. Então imagina um povo naquela época carente
uma boa perspectiva, carente de uma esperança de algo melhor. E esse fenômeno do retorno do Cristo após a sua crucificação teve ali uma função muito importante de motivar os apóstolos e de dar esperança a todos os seus seguidores de que aquilo de fato, aquele reino prometido de fato poderia ser verdade, né? E motivar as pessoas a buscá-lo. Então, confiar, portanto, que há um reino, a lei da carne, que nos espera a todos, é dever de nós, todo cristão, cuja doutrina se assenta na certeza da vitória sobre o decesso tumular. Então, Jesus passou por esses fenômenos para nos ajudar nesse caminho da nossa crença, e cabe a nós, então, nesse momento, 2000 anos depois, acreditar com toda a nossa fé de que esse reino existe e também motivar as pessoas ao nosso redor, trazer para junto as pessoas ao nosso redor a esperança desse reino, desses tempos melhores. Certo, pessoal? Então, essa foi a mensagem, a reflexão da semana. Gostaria de agradecer a todos por termos estado juntos e pedir licença ao Mestre Jesus para encerrar o seu trabalho nesse momento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.